Miami, início da década de 1980. O sol forte atravessava as persianas do consultório de um dos psiquiatras mais respeitados da cidade. Dr. Brian Weiss, formado em Yale, autor de diversos artigos acadêmicos e conhecido por sua postura cética, passava as manhãs revisando os prontuários de seus pacientes. A rotina era previsível: casos de ansiedade, depressão, traumas familiares. Tudo que a psiquiatria tradicional podia enfrentar com técnicas bem estabelecidas. Mas naquela semana, havia um arquivo que não saía de sua cabeça. O nome escrito em letras maiúsculas na capa do dossiê era Catherine, uma mulher de 27 anos, técnica de laboratório, aparentemente comum, mas cuja vida estava tomada por medos que desafiavam qualquer explicação médica. Desde a infância, Catherine carregava fobias paralisantes. Tinha pavor de água, evitava lugares escuros, entrava em pânico em ambientes fechados e não conseguia sequer engolir pílulas sem sentir que iria sufocar. Ela descrevia a sensação como se o perigo fosse real, imediato e inevitável. Brian já havia tentado 18 meses de terapia convencional com ela. Conversas, associações livres, exploração de memórias da infância. Nada parecia funcionar. Doutor, é como se algo dentro de mim já soubesse que vou morrer afogada ou sufocada. Não é um simples medo. É como se fosse uma lembrança. As palavras de Catherine ecoavam na mente de Brian. Como um medo poderia ser tão intenso a ponto de controlar cada aspecto da vida? Ele, que havia aprendido a confiar somente em explicações científicas, se via diante de um enigma que a ciência não parecia resolver. Naquela noite, em casa, Brian conversou com sua esposa Carol. Ela não melhora. É como se seus medos não tivessem origem nesta vida. Não encontro nada em sua infância que justifique tamanha fobia. Carol, sensível e intuitiva, respondeu: talvez a resposta não esteja onde você está procurando. Brian sorriu de leve, mas descartou a ideia. Ele jamais havia se interessado por espiritualidade, reencarnação ou qualquer coisa que não tivesse respaldo científico. No entanto, um pensamento persistia. E se houvesse algo além dos métodos tradicionais? Na manhã seguinte, ao se preparar para mais uma sessão com Catherine, Brian tomou uma decisão ousada. Olhou para sua poltrona de couro, para os livros de psiquiatria empilhados e, respirando fundo, disse a si mesmo: hoje vou tentar algo diferente. Era outubro de 1980. Catherine chegou tensa como sempre, evitando olhar para a jarra de água sobre a mesa. Brian a recebeu com voz calma, mas firme. Catherine, eu gostaria de experimentar uma técnica chamada hipnose. Pode nos ajudar a acessar memórias escondidas, talvez da sua infância, onde esses medos tenham começado. Ela concordou hesitante. Deitou-se, fechou os olhos e, pouco a pouco, foi relaxando sob a condução firme da voz do médico. Brian a guiou mentalmente para os 18 anos, depois para os 12, depois para os 6. A cada idade, ele perguntava: o que você sente? Onde está a origem do medo? Por longos segundos, apenas silêncio. Até que Catherine, com uma voz diferente, quase infantil, murmurou: vejo degraus brancos, levando a um edifício com colunas abertas. Não há portas. Estou usando um vestido longo, um tecido bege com fios dourados. Brian franziu a testa. Aquilo não parecia uma lembrança da infância. Que ano é este? Perguntou sem esperar resposta. Há milhares de anos, no Egito. O coração do psiquiatra disparou. Aquilo não estava em seus planos. Catherine descrevia templos antigos, costumes, roupas. Falava como se estivesse lá. E, de repente, sua voz se encheu de desespero. A água está subindo. Não consigo respirar. As ondas me derrubam contra as rochas. Estou morrendo. Brian observava incrédulo. Catherine parecia vivenciar uma morte por afogamento, sentindo cada detalhe do terror.
Quando a trouxe de volta ao presente, ela abriu os olhos serena, mais calma do que jamais estivera em meses. Na semana seguinte, voltou ao consultório com uma novidade surpreendente. Havia tomado banho de banheira pela primeira vez em anos. Não sei explicar, doutor. É como se aquele medo tivesse perdido a força. Brian, cético convicto, não sabia como reagir. Parte dele queria reduzir tudo a uma fantasia simbólica. Mas outra parte percebia. Algo profundo havia acontecido. E aquele seria apenas o começo. Perfeito, vou dar sequência então. Aqui está o bloco 2, já expandido para cerca de 3.000 caracteres, mantendo a narrativa envolvente e contínua. Naquela mesma semana, Brian Weiss não conseguia tirar da mente o que havia acontecido. Ele, que sempre acreditou apenas em explicações lógicas, agora tinha diante de si uma paciente que, sob hipnose, descrevia uma vida no Egito Antigo e uma morte por afogamento. Mais impressionante ainda, o simples ato de reviver aquela experiência parecia ter curado, ou ao menos reduzido, o pavor que Catherine sentia da água. Para qualquer outro psiquiatra, aquilo poderia ser explicado como uma fantasia do inconsciente. Mas Brian sentia que havia algo além. Mesmo assim, manteve sua postura científica. Em seu caderno de anotações, escreveu: possível elaboração imaginativa da paciente. Hipnose pode ter funcionado como catarse simbólica. Resultados clínicos observáveis. Uma semana depois, Catherine retornou ao consultório. Estava diferente. Sua voz, antes tensa, agora soava mais leve. Oh! Doutor, consegui tomar banho de banheira. Não foi fácil, mas não entrei em pânico. Foi libertador. Brian a observava, intrigado. Decidiu continuar com a hipnose. Dessa vez, orientou Catherine a voltar ainda mais atrás, para a origem de outro de seus medos, o de engasgar. Ela entrou em transe profundo e, com olhos semicerrados, começou a falar. Estou em um lugar com ruas estreitas. Há carruagens. Sinto o cheiro de vinho. As pessoas usam roupas pesadas. Brian se inclinou. Que ano é? Século XVIII. Espanha. Meu nome é Luísa. A voz de Catherine soava mais madura, quase carregada de uma tristeza antiga. Ela descreveu ser uma jovem prostituta, vivendo em condições precárias. Relatou sua morte precoce, aos 25 anos, vítima de uma doença que lhe atacava a garganta. Algo gruda. Não consigo engolir. Estou morrendo. Estou sufocando de novo. Quando Catherine despertou, respirava profundamente, mas parecia mais leve. E, alguns dias depois, relatou a Brian que havia conseguido engolir comprimidos sem medo, algo que não fazia desde a infância. Brian começou a se questionar seriamente. Como era possível que, após lembrar de uma morte em outra época, os sintomas presentes simplesmente desaparecessem? Ele passou noites consultando livros de história, verificando detalhes que Catherine descrevera. Para sua surpresa, muitos eram precisos. A arquitetura espanhola do século XVIII, os costumes sociais, até a maneira como as mulheres da época se vestiam. Catherine, simples técnica de laboratório, não tinha formação em história, não falava idiomas antigos, não possuía acesso a esse tipo de conhecimento. E ainda assim descrevia com riqueza de detalhes. Em outra sessão, reviveu a vida de Johan, um soldado holandês. Descreveu campos de batalha enlameados, armas da época, a sensação de frio e fome. Morreu jovem, com uma lança atravessando seu corpo. Mais uma vez, os detalhes batiam com registros históricos. Para Brian, cada sessão era um misto de fascínio e desconforto. Ele anotava tudo cuidadosamente, tentando se apegar ao papel de cientista. Mas a cada nova regressão, os sintomas de Catherine desapareciam como mágica. No consultório, ela se transformava diante de seus olhos. Os ataques de pânico diminuíram.
O medo de lugares escuros começou a ceder. Sua postura corporal, antes encolhida, agora transmitia segurança. E, em meio a tudo isso, um acontecimento inesperado mudaria completamente o rumo das sessões. Na terceira regressão, após relatar a morte como o soldado Johann, Catherine ficou em silêncio. Longos minutos de completo vazio. Brian se aproximou, pronto para despertá-la, quando de repente ela falou novamente. Mas não era a voz de Catherine, nem a de Louisa, nem a de Johann. A voz era grave, solene, carregada de uma autoridade que fez o médico estremecer. Há muitos deuses, pois Deus está em cada um de nós. Brian congelou. O tom não era de delírio, mas de alguém que sabia exatamente o que estava dizendo. Quem está aí? Quem fala por Catherine? Perguntou, tentando manter a calma. A resposta ecoou no consultório. Somos os mestres espirituais. Viemos ajudar Catherine. E também você. O psiquiatra sentiu o coração acelerar. Não tinha ideia do que estava prestes a ouvir. Perfeito. Seguindo a linha, aqui está o bloco 3, expandido e com 3.000 caracteres para dar continuidade ao roteiro. O silêncio no consultório era quase sufocante. Brian Weiss, acostumado a controlar cada sessão com calma e racionalidade, agora se via diante de algo que fugia completamente de qualquer manual de psiquiatria. Catherine estava em transe profundo, mas não era mais ela quem falava. A voz soava firme, profunda, carregada de uma autoridade que parecia não vir dela. Somos os mestres espirituais. Viemos ajudar Catherine, e também você em sua jornada. Brian engoliu em seco. Suas mãos tremiam, mas manteve a postura de médico. Por que vocês falam através dela? O que querem dizer com jornada? Sua paciente é especial. Ela possui dons que ainda não compreende. E você, doutor, foi escolhido para registrar e compartilhar essas verdades. Há lições que precisam ser lembradas, e a humanidade está pronta para ouvi-las novamente. As palavras ecoavam como se viessem de algum lugar distante. Brian anotava cada frase, quase sem acreditar no que escrevia. Os mestres continuaram. As almas aprendem por meio de múltiplas vidas. Algumas lições são sobre paciência, outras sobre amor incondicional, perdão e sabedoria. Cada existência é uma sala de aula, e a Terra é a escola. Por um momento, Brian se esqueceu de que estava diante de uma paciente em transe. Era como se estivesse recebendo uma palestra de entidades invisíveis. Então, veio a revelação que o fez perder o fôlego. Catherine já viveu 86 vidas diferentes. Cada uma ensinou algo que precisava ser aprendido. Ela escolheu retornar nesta existência para libertar-se de medos antigos e, ao mesmo tempo, abrir seus olhos, doutor. Brian hesitou, mas perguntou com voz trêmula. E como posso ter certeza de que o que dizem é real? A resposta foi um golpe direto em sua alma. Sabemos tanto quanto vocês nos permitem saber. Quando precisar de nossa ajuda, nós a guiaremos. Já conhecemos suas dores, doutor. Seu pai, Avrom, está aqui. Ele sabe que sua filha se chama Amy, batizada em sua homenagem. Ele também sabe que seu primeiro filho viveu pouco, pois nasceu com o coração voltado para trás, como o de um frango. O mundo de Brian desabou. Ninguém além de sua família mais próxima sabia que seu primeiro filho havia morrido aos 10 dias de vida por uma rara malformação cardíaca. Ninguém sabia que Amy, sua filha viva, havia recebido o nome em memória do avô, Avrom. Catherine jamais poderia ter acesso a essas informações. Ele fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. O médico cético, defensor da ciência, se via confrontado por algo impossível de ignorar. Quando Catherine despertou, não se lembrava de nada. Perguntou apenas: Doutor, eu disse alguma coisa estranha? Brian limitou-se a responder:
Você foi muito além do que imagina. Nas semanas seguintes, a transformação de Catherine se intensificou. Seus medos desapareceram quase por completo. A mulher que antes evitava piscinas agora nadava com naturalidade. Locais fechados não mais a paralisavam. Sua fisionomia parecia mais iluminada, como se tivesse finalmente encontrado paz. Mas as mudanças não eram apenas comportamentais. Catherine começou a demonstrar habilidades incomuns. Em certos momentos, intuía informações sobre pessoas que havia acabado de conhecer. Durante uma das sessões, descreveu com precisão a casa de infância de Brian. Um detalhe que nem mesmo ele recordava claramente, até confirmar depois com sua mãe. Era como se Catherine tivesse se tornado um canal de algo maior. Brian, por sua vez, vivia um dilema crescente. Em seus cadernos, anotava: as melhoras clínicas são inegáveis. As evidências são irrefutáveis. Mas como apresentar isso ao mundo sem destruir minha carreira? Ele sabia que qualquer menção à palavra reencarnação poderia manchar sua reputação científica. Ainda assim, não conseguia negar os resultados que testemunhava diante de si. Catherine, cada vez mais confiante, parecia pronta para enfrentar qualquer coisa. Mas o que viria nas próximas sessões não só aprofundaria suas curas, como também empurraria Brian Weiss definitivamente para um território onde ciência e espiritualidade se encontravam. As sessões seguintes se tornaram cada vez mais profundas. Catherine, que antes tremia só de pensar em entrar em um elevador ou olhar para uma piscina, agora chegava ao consultório tranquila, até ansiosa para descobrir o que surgiria de novo. Brian, embora tentasse manter sua postura científica, percebia que estava atravessando um território desconhecido. Anotava cada detalhe, gravava as sessões e comparava as descrições de Catherine com registros históricos. Mas o que mais o desarmava não eram as confirmações externas, e sim os ensinamentos vindos através dos chamados mestres espirituais. Em uma das regressões, Catherine reviveu a vida de um soldado medieval. Após narrar sua morte no campo de batalha, ela entrou em silêncio. Então, a voz solene voltou a emergir. O tempo não é o que vocês pensam. Passado, presente e futuro acontecem simultaneamente, apenas de diferentes perspectivas. A alma aprende através das experiências, não através da ordem cronológica. Brian franziu o senho, tentando compreender. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, a voz continuou. As dores que vocês carregam não são punições. O que chamam de karma é apenas a oportunidade de aprender. Quem causa sofrimento aprende compaixão ao sentir dor. Quem foi egoísta aprende generosidade ao experimentar a necessidade. Tudo é aprendizado. Ele sentiu um arrepio. Anos de estudo em psiquiatria não haviam preparado sua mente para lidar com conceitos tão vastos, e ainda assim as palavras soavam cheias de sentido. Na 8ª sessão, algo ainda mais impressionante aconteceu. Catherine entrou em transe profundo e, pela primeira vez, acessou o que descreveu como o estado entre vidas. É tão pacífico aqui. Vejo luzes suaves, energias que se movem. Não há dor, não há medo, só compreensão. As almas se encontram, conversam, aprendem umas com as outras, planejam suas próximas vidas como quem escolhe novas aulas em uma escola. Brian, fascinado, perguntou: e o que dizem sobre nós, os que ainda estamos na Terra? A voz dos mestres respondeu por meio de Catherine: vocês encarnam repetidas vezes porque a Terra é uma escola. Cada vida é uma sala de aula diferente. Algumas almas são jovens, aprendendo as primeiras lições de sobrevivência e convivência. Outras são antigas, próximas de se formar, e voltam para ensinar. O Senhor Doutor é uma alma antiga. Escolheu esta vida para ser uma ponte entre ciência e espiritualidade.
As palavras atingiram Brian em cheio. Ele, que sempre se orgulhara de seu ceticismo, agora ouvia que esse mesmo ceticismo era parte de um plano maior. Mas a revelação mais comovente ainda estava por vir. Durante um transe, Catherine disse: "Vejo uma criança, um bebê. Ele está com os mestres. Ele diz que sua vida foi breve, mas não inútil. Ele escolheu nascer por pouco tempo para ensinar sobre o amor incondicional. Diz que sua morte aproximou você e sua esposa, que fortaleceu o casamento de vocês. Ele está orgulhoso do pai que você é." Brian não conseguiu conter as lágrimas. Era a primeira vez em anos que alguém falava de seu filho falecido. Uma dor que ele carregava em silêncio, envolta em culpa e impotência, agora recebia um novo significado. Naquele momento, o médico cético não estava diante de uma paciente em transe. Estava diante de uma mensagem que atravessava os limites da vida e da morte. Ele segurou o gravador com mãos trêmulas e escreveu em seu diário naquela noite: "Hoje ouvi a voz do impossível, mas talvez o impossível seja apenas aquilo que a ciência ainda não aprendeu a explicar." À medida que as sessões avançavam, Catherine parecia abrir um vasto livro de memórias que não pertencia apenas a uma existência, mas a muitas. Cada vez que mergulhava no transe, uma nova cena surgia diante dos olhos fechados, como se fossem capítulos de uma história maior que ela mesma. Em uma das regressões, descreveu ser uma escrava no Egito Antigo. Sua voz se encheu de dor ao narrar o peso das correntes, o calor do deserto queimando sua pele e a humilhação de viver sem liberdade. Ao reviver sua morte sob castigos brutais, Catherine chorava, mas, ao despertar, dizia sentir uma estranha sensação de alívio, como se aquela dor finalmente tivesse sido compreendida e liberada. Noutra sessão, ela se viu como uma nobre na França medieval. Descreveu salões iluminados por tochas, longos vestidos de seda e o som de instrumentos de corda. Mas também relatou a solidão da riqueza, a frieza das relações e uma morte precoce, causada por intrigas familiares. A lição, segundo os mestres, era clara: aprender que poder e status não substituem amor verdadeiro. Houve ainda uma vida como camponesa na Rússia czarista. Catherine falava com sotaque diferente, descrevendo a fome, o frio e a dureza de uma rotina marcada pela escassez. Mais uma vez, a experiência trazia à tona emoções intensas, mas, ao final, a paciente despertava mais leve, como se o peso de séculos tivesse sido retirado de seus ombros. A regressão mais angustiante, porém, aconteceu quando ela narrou ser uma jovem mãe durante a Alemanha nazista. Catherine gritou em transe, implorando por seus filhos levados pelos soldados. Seu choro desesperado ecoou pelo consultório. "Eles levaram meus bebês. Não posso viver sem eles." Brian sentiu a garganta se fechar. Aquela dor parecia mais real do que qualquer encenação. Após o transe, Catherine revelou que, pela primeira vez, sentia-se pronta para ter filhos em sua vida atual. Até então, sempre havia evitado o assunto, como se um medo inconsciente a impedisse. Cada vida trazia não apenas descrições vívidas de cenários históricos, mas também a resolução de traumas ocultos que se refletiam na existência presente. Era como se cada medo de Catherine tivesse raízes profundas em experiências passadas, e, ao revivê-las, o nó finalmente se desfazia. Brian documentava tudo com rigor. Verificava datas, costumes, línguas e até termos específicos que Catherine usava. Em vários casos, os detalhes conferiam com precisão histórica impressionante. A cada confirmação, seu conflito interno aumentava. Ele escrevia em seu diário: "A consistência das informações é perturbadora. Catherine não tem conhecimento prévio dessas culturas." E ainda assim, descreve com minúcia ambientes, vestimentas e tradições que só poderiam ser conhecidos por meio de estudos avançados ou vivências.
Mas o que mais o intrigava era a transformação real diante de seus olhos. Os ataques de pânico haviam desaparecido. Os medos, que antes controlavam cada detalhe da vida de Catherine, já não tinham mais força. Ela se tornava, sessão após sessão, uma mulher renovada. E enquanto a vida dela se libertava, a de Brian se complicava. O peso do segredo crescia. Ele sabia que, se compartilhasse suas descobertas, poderia destruir sua carreira. Mas também sabia que, se ficasse em silêncio, estaria negando a verdade mais impressionante que já havia testemunhado. A cada nova sessão, Brian Weiss percebia que não estava apenas diante de relatos desconexos de vidas passadas. Havia um fio invisível que costurava tudo: as memórias de Catherine, as mensagens dos mestres e até a sua própria história pessoal. Foi durante a sexta regressão que esse fio se revelou com mais clareza. Catherine, em transe, respirava profundamente quando, de repente, descreveu uma cena que fez Brian gelar. Estou em um lugar antigo, no Oriente Médio. Você está aqui também. Você era meu pai. Eu era sua filha. Brian arregalou os olhos. Nunca havia considerado a possibilidade de que pudesse estar diretamente envolvido nas visões de sua paciente. Mas Catherine continuou, como se lesse um manuscrito invisível. Em outra vida, na França medieval, eu era sua aluna. Você era meu professor. E ainda antes, fomos amigos na América colonial. Sempre nos encontramos de diferentes formas para aprender juntos. O médico apoiou as mãos na mesa, tentando não deixar transparecer o turbilhão que sentia. Os mestres confirmaram. As almas viajam em grupos. Retornam em diferentes papéis, como atores em uma peça que muda de cenário a cada ato. Este encontro não é coincidência. Catherine veio para abrir seus olhos, doutor, para que pudesse cumprir seu papel como ponte entre mundos. Brian quase não respirava. Sua mente treinada para a lógica agora se via diante de um enigma existencial. E se suas conexões com Catherine atravessassem o tempo? Enquanto isso, fora do consultório, a pressão aumentava. Rumores corriam pelos corredores do hospital. Alguns colegas cochichavam sobre métodos estranhos que Weiss estaria utilizando. Até que um dia recebeu um chamado de seu chefe, Dr. Edward Malkin. No escritório, Malkin foi direto. Brian, ouvi dizer que você tem usado hipnose de maneira pouco convencional. Preciso lembrá-lo de que nossa reputação científica é delicada. Não podemos ser associados a práticas questionáveis. Brian respirou fundo, evitando detalhes. Estou apenas explorando técnicas para ajudar pacientes resistentes ao tratamento tradicional. Os resultados têm sido extraordinários. Malkin estreitou os olhos. Extraordinários ou não, cuidado! A ciência exige prudência. Não comprometa sua carreira por fantasias. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Brian por dias. Ele se perguntava: estaria arriscando tudo por algo que talvez nunca fosse aceito? Ou seria justamente esse risco o chamado de sua alma? Enquanto isso, Catherine continuava a se transformar. Seus olhos brilhavam de confiança. Os familiares diziam que ela parecia outra pessoa, mais serena, mais presente, mais viva. Mas não era só isso. Sob transe, começou a demonstrar habilidades ainda mais surpreendentes. Certo dia, Brian pediu que descrevesse detalhes da vida de uma pessoa que ela nunca havia encontrado. Para sua perplexidade, Catherine narrou com precisão a infância, a profissão e até hábitos pessoais desse conhecido do médico. Os mestres explicaram. Ela é um canal natural. Acessa o registro acástico, a Biblioteca Universal, onde estão gravadas todas as experiências das almas. Nada está perdido. Tudo permanece. Brian fechou os olhos por um instante. Sentia-se como um homem à beira de um abismo.
De um lado, a segurança de sua carreira respeitada. Do outro, a imensidão de um conhecimento capaz de transformar a compreensão humana sobre vida, morte e consciência. E sabia, no fundo, que não poderia se manter em silêncio por muito tempo. 4 meses haviam se passado desde a primeira hipnose. Catherine, que antes vivia cercada de medos sufocantes, agora caminhava pela vida como alguém renascida. Os ataques de pânico desapareceram, as fobias sumiram, e no lugar da ansiedade surgiu uma serenidade que surpreendia até os mais próximos. Doutor, não sei como agradecer. É como se eu tivesse recebido uma segunda vida. Mas sinto que isso foi maior do que nós dois, como se tivéssemos sido escolhidos para algo importante. Brian ouviu em silêncio. Sabia que Catherine tinha razão. As transformações não eram apenas pessoais. Cada sessão trazia ensinamentos que pareciam destinados a um público muito maior. Na última regressão, os mestres voltaram a falar com clareza incomum. Dr. Weiss, sua jornada está apenas começando. Você ajudará muitas almas a se curarem por meio destas técnicas. Escreva, ensine, mostre à humanidade o que ela esqueceu. Que somos eternos, que o amor não morre, que a vida continua além do corpo. As palavras ecoaram como uma ordem. Brian entendeu que não poderia mais se esconder atrás de sua reputação acadêmica. Precisava encontrar coragem para compartilhar o que testemunhara. Mesmo curada, Catherine manteve contato ocasional com o médico. Casou-se novamente, construiu uma família e prosperou em sua carreira. Sempre que podia, lembrava ao doutor a gratidão que sentia por ter recuperado sua liberdade interior. Mas Brian sabia que sua missão não terminava com ela. Ao contrário, Catherine havia sido apenas a porta de entrada. Ele passou os anos seguintes aplicando a técnica em centenas de outros pacientes. Casos de depressão, fobias e traumas sem explicação encontravam alívio surpreendente por meio da regressão a vidas passadas. E, como havia acontecido com Catherine, os resultados clínicos eram consistentes. Pessoas mudavam, curavam-se, reencontravam sentido na vida. Cada sessão reforçava em Brian uma certeza desconfortável. Aquilo não era apenas terapia. Era a prova de que a consciência humana transcendia o corpo físico. Mas havia um dilema. Publicar suas descobertas significava enfrentar a comunidade científica, que dificilmente aceitaria conceitos como reencarnação ou registros akáshicos. Ele corria o risco de ser ridicularizado, desacreditado e até afastado de suas funções. Certa noite, sentado à escrivaninha, Brian revisitou seus diários. Havia ali centenas de páginas com descrições minuciosas das sessões, diálogos com os mestres, relatos de curas inexplicáveis. Ele fechou os olhos e pensou no bebê que perdera, em seu pai falecido, em todas as mensagens que Catherine havia transmitido. Se eu me calar, essas verdades morrerão comigo. Mas se eu falar, talvez ajude milhares de pessoas a entenderem que não estão sozinhas, que a vida continua. Foi assim que tomou a decisão mais corajosa de sua carreira. Escreveria um livro. O processo não foi simples. A cada página escrita, uma voz interna lembrava: e se zombarem de você? E se tudo isso destruir sua reputação? Mas havia outra voz, mais serena, que repetia: a verdade sempre encontra seu caminho. Quando finalmente publicou Muitas Vidas, Muitos Mestres, Brian não imaginava o impacto que causaria. O livro se espalhou pelo mundo, traduzido em dezenas de idiomas, alcançando milhões de leitores. Pessoas comuns, médicos, psicólogos, espiritualistas. Todos encontravam naquelas páginas algo que ressoava com suas próprias experiências e intuições. Cartas começaram a chegar em seu consultório. Homens e mulheres relatavam sonhos estranhos, lembranças inexplicáveis, crianças que falavam de outras vidas, curas espontâneas após regressões. Muitos agradeciam.
Seu livro me deu coragem para acreditar no que sempre senti. Brian percebeu, com humildade, que não era o dono da verdade. Era apenas um mensageiro de algo maior. 30 anos depois, sentado em seu consultório em Miami, ele olhava para as estantes repletas de livros, muitos escritos por ele mesmo. Ao recordar a primeira sessão com Catherine, sorriu. Eu era apenas um psiquiatra cético. Hoje sei que a verdadeira ciência não teme o desconhecido. Ao contrário, permanece aberta a todas as possibilidades. Catherine, agora uma senhora de mais de 60 anos, vivia em paz, discreta, raramente falando em público sobre sua história. Mas sabia que sua coragem de enfrentar os próprios medos havia mudado o destino de milhares de pessoas. E assim, o caso Catherine deixou de ser apenas uma história de cura individual para se tornar um marco na união entre ciência e espiritualidade. Um lembrete eterno de que somos muito mais do que imaginamos, viajantes da eternidade, aprendizes da vida, almas ligadas pelo fio invisível do amor. O tempo passou, mas o impacto do caso Catherine nunca deixou de ecoar. O que começou como uma tentativa desesperada de curar uma paciente resistente ao tratamento tradicional tornou-se um divisor de águas na vida de Brian Weiss e na história da psiquiatria. Ao longo das décadas, Brian viajou pelo mundo, deu palestras, treinou terapeutas e compartilhou suas descobertas em novos livros. Em cada auditório lotado, ele lembrava aos ouvintes: não peço que acreditem cegamente em mim. Peço apenas que mantenham a mente aberta. A verdadeira ciência não rejeita evidências só porque desafiam nossas crenças. Suas palavras inspiraram gerações. Muitos profissionais da saúde, anti-céticos, decidiram experimentar a regressão em seus pacientes. E, para surpresa de muitos, os resultados se repetiam. Traumas se dissolviam, fobias desapareciam, a vida de pessoas comuns se transformava. Enquanto isso, Catherine seguia sua vida em silêncio. Ela não buscava fama, não dava entrevistas. Para ela, a experiência havia sido pessoal, um processo de cura e libertação. Mas sabia, em seu coração, que sua coragem havia mudado o destino de milhões. O simples ato de se permitir mergulhar no desconhecido abriu portas para que o mundo questionasse seus próprios limites. Nas universidades, o nome de Brian Weiss ainda era recebido com resistência por muitos colegas tradicionais. Mas isso já não o incomodava. Ele havia compreendido que algumas verdades levam tempo para serem aceitas. No íntimo, sabia que seu papel não era convencer, mas testemunhar. E foi exatamente isso que fez até o fim. Testemunhou a existência de algo além da morte, a continuidade da consciência, a eternidade do amor. Os mestres, em suas mensagens através de Catherine, haviam ensinado que cada vida é uma sala de aula, que a Terra é apenas uma etapa em uma longa jornada espiritual, que os erros não são castigos, mas oportunidades de aprendizado. Essas lições ecoavam cada vez mais na mente de Brian conforme envelhecia. Certa vez, em uma entrevista, ele foi perguntado: "O que o senhor diria a alguém que tem medo da morte?" Brian sorriu com ternura e respondeu: "Eu diria para não temer. A morte não é o fim. É apenas uma mudança de sala de aula. Continuamos aprendendo, crescendo, reencontrando aqueles que amamos. Nada se perde. O amor é eterno." No crepúsculo de sua vida, Weiss olhava para trás com gratidão. Pensava no jovem cético que havia sido, no médico respeitado que temia pela carreira, e no homem transformado que se tornara após conhecer Catherine. Ele compreendeu que coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de seguir adiante apesar dele. Coragem foi o que Catherine teve ao enfrentar suas memórias. Coragem foi o que ele teve ao compartilhar sua história com o mundo. E talvez essa seja a maior lição do caso Catherine. A coragem de explorar o mistério.
Hoje, milhões de pessoas ao redor do planeta carregam em suas estantes exemplares de muitas vidas, muitos mestres. Algumas buscam consolo para perdas irreparáveis. Outras, explicações para medos inexplicáveis. Outras ainda, apenas inspiração para viver com mais propósito. Mas todas, de alguma forma, encontram naquela história um espelho de suas próprias buscas. Afinal, quem nunca se perguntou se já viveu antes? Quem nunca sentiu uma afinidade imediata com alguém que acabou de conhecer, como se reencontrasse uma alma antiga? Quem nunca pressentiu que a vida guarda segredos maiores do que aquilo que os olhos podem ver? A jornada de Catherine e Brian Weiss não responde a todas as perguntas, mas aponta para algo essencial, que somos mais do que corpos e memórias recentes. Somos viajantes da eternidade, carregando em nossa essência todas as experiências que já vivemos. E, acima de tudo, somos aprendizes do amor, porque, como disseram os mestres, a Terra é uma escola, e o amor, a lição mais importante de todas. Você acabou de ouvir apenas uma das muitas histórias que revelam o mistério da existência. Se deseja continuar essa jornada de aprendizado e reflexão, inscreva-se no Círculo das Vidas. Aqui, cada relato é um convite para olhar além do tempo, além da morte, e lembrar que somos todos viajantes eternos.